بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Respected ulama, brothers in Islam, in our young students, in our young children who inshallah will become our soldiers of Islam inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, all the children who came, they first made salam in coming, and when they're going also they made salam. MashaAllah. The habit of making salam and spreading salam, Nabi sallallahu alayhi wasallam has mentioned great virtues on that. And alhamdulillah, our children are making amal on that. It gives me great pleasure that today I am present in this auspicious gathering and Jalsa in honor of our great students and our great, in other words, our little students who are actually great in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, that they are attending the makatib in our primary madrasa, which are actually the grassroots for the consolidation and for the enforcement of our deen of Islam in any particular area. Bismillahirrahmanirrahim. Prezados irmãos, Hazrat Maulana disse que eu fiquei muito feliz ao ver esses jovens que realmente agora são jovens e são pequenos, mas são os homens do futuro, aqueles que brevemente vão segurar assim o Islã. E também Hazrat diz que eu tive a honra de ver agora que esses todos os programas que foram feitos aqui iniciaram com salam e finalizaram também com salam. Então esta é uma orientação de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que se expandem o salam, divulguem o salam. E alhamdulillah nós estamos a ver esta prática a ser, portanto, exercida com esses nossos jovens. Então isto é muito gratificante. Hazrat diz assim que também eu sinto-me muito feliz por estar aqui e participar neste vosso Jalsa, que portanto é mais uma prova de que esses que são hoje pequenos, assim são jovens e são pequenos na nossa sociedade, nós estamos a ver eles e esperamos que eles sejam nossos grandes líderes da manhã. I also wish to congratulate and commend our ulama kiram who have taken upon themselves the concern to establish the makatib in various areas of the city and around the world. Really, that initiative to establish the makatib, where particularly there was no makatib system, is actually they are planting the seeds of Islam in that community. We have seen that those people who migrated to many parts of the world for whatever reason, perhaps for business reasons or perhaps to escape some persecution and zulm, for whatever reason, but wherever they migrated to, if they had made that fikr and they had that concern to establish the makatib and primary education of Islamic knowledge for their children and for the coming generations, we see that Islam remained alive and flourished in those areas. But unfortunately, if those people did not take that concern upon themselves to establish the makatib in those areas, we find after a generation or two, people are only remaining as Muslims by name, but in reality there is no Islam left in that community. Various examples can be given where such conditions have prevailed, and for that I commend the ulama
those who have now taken that initiative to establish the makatib in this area and in other areas, wherever they might be, of primary education, Islamic education, as well as higher learning of Islamic knowledge, which we call the Darul Ulooms. Allah subhanahu wa ta'ala grant them the greatest of reward for taking this initiative and keeping Islam alive in these areas. Hazrat Maulana diz que eu também saúdo, congratulo também o ulama ikram que estão aqui a trabalhar, estão a estabelecer makatib, essas madrasas onde as crianças estudam. E ele disse que a gente vê que em todos os lugares no mundo onde as comunidades muçulmanas imigraram, e as pessoas podem ter imigrado até por vários motivos, para ter melhores condições financeiras, ou então para salvarem-se de alguma opressão ou alguma dificuldade que vivem nos lugares onde se encontram. Mas para onde eles foram, se eles conseguiram estabelecer makatib e tanto essas madrasas onde as crianças vão aprendendo assim, Islam também, educação islâmica inicial, então nós havemos de ver que Islam vai manter-se naquela localidade, porque esses makatib na verdade são, portanto, sementes do Islam. E nos locais onde nós vimos que algumas comunidades imigraram e não criaram, portanto, essas condições, não tinham essas madrasas, então nós vimos que portanto, é pouco tempo, uma geração ou duas gerações mais tarde, então nós acabamos vendo que os muçulmanos residentes naqueles locais acabam sendo só muçulmanos de nome, não têm absolutamente nada do Islã. Por isso, a Maulana diz que qualquer maktab que esteja a ser estabelecido aqui ou em qualquer lugar no mundo, realmente é um motivo de alegria para nós. As well as those who are serving and teaching in these makatib, they should also never regard their khidmat and service of deen which they are rendering to be anything trivial, that no, I'm only teaching alif ba and basic children. No, they are doing one of the greatest khidmat of deen for the generations to come, which we can ever think of. To teach in the higher Islamic institutions of higher Islamic knowledge, that is always dependent on those who made the effort in the initial stages of their child, when his mind was completely clear and blank and not contaminated by anything of the dunya as yet. And the first imprints we put into that mind of that child, a plain slate as we can call it, and whatever is put there, insha'Allah, will remain with that child for the rest of his life. Even though conditions might come about later on in his life where he might be overwhelmed by conditions and surrounding and because of his surroundings and environment, but insha'Allah, that initial imprint of Islam which was put into that mind of that child will eventually surface later on in his life, and inshallah that child, he will leave this world definitely inshallah with iman, because of that initial imprint of Islam which was put in his mind while he was in the maktab. Aqueles ustados que estão a ensinar, tanto nesses makatib, não devem considerar o trabalho que estão a fazer é um trabalho insignificante ou um trabalho menor do que os outros que estão a fazer, portanto estão a lecionar as disciplinas mais evoluídas. Eles estão, na verdade, a criar a base do Islã nas crianças e, portanto, isto aqui é o fundamental. Todos aqueles que conseguem chegar até, portanto, o maior nível de conhecimento do Islã, eles o conseguem fazer exatamente porque tiveram uma boa base. A base deles foi sólida, por isso que eles conseguiram alcançar os níveis subsequentes e eventualmente chegar até, portanto, o pico do conhecimento do Islã.
Então nós devemos sempre valorizar assim este tipo de trabalho que é feito de base de Islã. É dito que uma criança se frequentou bem o maktab e, portanto, naquele momento que a mente da criança é considerado como um lugar completamente, portanto, vazio, e um lugar, portanto, receptor de qualquer coisa. Naquele momento, aquilo que for grafado naquele lugar, diz implante, talvez grafado naquele lugar, então aquilo vai prevalecer na mente da criança. Por mais que esta criança no futuro viva ambiente adverso e, portanto, não consiga seguir o Din, esteja distante de Din, mas um dia existe a esperança desta criança voltar, porque a base dele, na mente dele, existem aquelas bases de Islã, e nós temos, portanto, esperança muito grande desta criança deixar o dunya com o Iman. A seed which is planted in the ground, which will eventually grow into a flourishing and healthy tree, definitely it needs support in its initial stages. It will grow and a shoot will come out from the ground and it will slowly develop, and if it is not given the necessary support, it will then, because of some strong wind or because of some animal walking past who might trample upon it, and it will now then die away. So it needs that support. It needs to be a support of a stick or anything else, and then slowly it will grow, and then as it grows, it will be able to be supported by its own trunk, and it will be able to stand on its own without the need of support later on. But initially, it needs great support. So our young children, alhamdulillah, those who have been blessed with that insight to send their children to the makatib for basic Islamic education, for them, they need to continuously give support to their children. Children are children. They will be definitely affected by many conditions around them, and if the parents are not supportive enough, and it might be then the children then stop going to the makatib, for which they will have to stay with that regret for the rest of their lives. So there is definitely the need for the support of the parents, that they should now encourage and also send their children to the makatib. Support for the makatib, the main support is that send your children to the makatib. Don't regard it to be very trivial and not important, particularly if they are just able to read the Quran and Majid and think that's enough now. No, a person has to continue sending their children till whenever a person is able to send them, and you will see that fruits of it and the benefits of it, which will now accrue for that child and yourself for the rest of your lives. Uma semente, quando é, portanto, colocada na terra e, portanto, uma pequena planta começa a germinar, muitas das vezes esta planta precisa de proteção, precisa de algum apoio. Se não houver proteção, se não houver apoio, uma pequena ventaninha poderá, portanto, acabar com aquela planta, ou de qualquer animal que passar por ali poderá pisar e poderá destruir aquela planta, e aquela planta não vai mais desenvolver. Mas se a planta for protegida, aí até às vezes é colocado, portanto, um suporte, assim, um pau, alguma coisa de gênero para segurar aquela planta. Até algum tempo é necessário algum apoio, assim, mas depois de algum tempo a planta já, portanto, fica suficientemente robusta e depois vai crescendo e depois consegue, portanto, consegue suportar todas as adversidades. Desta forma também a nossa criança é uma criança ainda ela é frágil, ainda ela é pequena, e ela precisa de muito suporte, precisa muito apoio, muita proteção dos seus pais. Então os pais devem proteger esta criança e devem mantê-la protegida e devem mantê-la ligada ao maktab. Por pequenos motivos nós não devemos desistir, nós devemos manter as crianças dentro do maktab e não devemos pensar que meu filho já sabe ler Coran, é suficiente. Também não devemos fazer assim.
nós devemos dar a continuidade, devemos deixar até onde nós conseguirmos manter a nossa criança no nosso maktab, porque deixamos ele avançar no Islã e no Din até onde ele puder. Assim, depois de ele adquirir assim, o conhecimento suficiente, então nós esperamos que ele depois consiga viver nesta dunya, que tanto vive diferentes situações, mas inshallah ele vai conseguir manter assim no iman também, vai conseguir manter dentro do Din. Mas para isso é necessário, é indispensável algum apoio, algum suporte dos parentes, dos pais, dos familiares, até que isto, portanto, seja adquirido. Therefore, if we can understand the importance of the makatib system in any community, from there we can gauge how important it is that we continue supporting this makatib by sending our children there, as well as any other form of support for these makatib to continue their khidmat and services of deen which they are rendering. Nabi sallallahu alayhi wasallam, as was mentioned in the khutbah, mentions in the hadith that the best of you are those who learn the Quran and teach it or teach it, according to different versions of the hadith. So from this we can understand that learning and teaching of the Quran Majid is one of the best occupations which we can engage into, and particularly for our children. The ideal situation would have been that each parent takes the responsibility of the Dini Ta'aleem and Dini education of the children upon himself. But because of his occupation and being occupied in other activities, every parent is not able to do so. Therefore, there is a need that he hands his child over for Islamic education to those who are in charge of the makatib, so that they can now impart Dini education, primary Dini education to the children. So we have to be supportive in this regard, and also whatever other way we can support these madaris, we should do so, so that they can continue doing their khidmat of deen till the day of Qiyamah, and inshallah that thawab and reward will accrue for everyone, and it won't remain the same. It won't remain that a person only till his child is in the maktab he will get the reward. No, for the muallim and the ustad himself, what he has taught, as long as that child will make amal on whatever he has taught, that all the thawab will go to that ustad, as well as those who will now send their children to the makatib. They will continue getting the reward as long as that child for the rest of his life makes amal on whatever he has learned. Ensinar o Sagrado Corão é uma das melhores profissões, conforme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam citou mais ou menos no hadith, que o melhor dentre vós é aquele que aprende e ensina o Corão, ou aprende ou ensina o Corão, conforme diferentes narrações. Por isso que o correto, o mais ideal seria cada pai, portanto, os pais deviam se responsabilizar em eles próprios ensinarem o Sagrado Corão aos seus filhos. Isto é que seria o correto, seria mais ideal. Mas muitas das vezes os pais têm outras ocupações que não lhes permitem tomar esta tarefa por si próprios. Então era importante que pelo menos eles mantivessem os seus filhos assim nos makatib, deixar os filhos na madrasa, onde algumas pessoas assumiram essa responsabilidade e estão a fazer um trabalho correto. E desta forma também é necessário que nós apoiemos também esses makatib das formas possíveis para que elas consigam sobreviver, para que elas tenham o seu progresso. E nós não devemos achar que este é um trabalho muito pequeno. Não, nós devemos dar uma grande importância àquela criança que aprender naquele maktab, aquilo que ela aprender e ele for praticando, Allah subhanahu wa ta'ala irá dar a recompensa. A criança também, claro,
o Estado também, o professor também, e também aquelas pessoas que ajudaram, não é assim, para que houvesse essa manutenção daquelas crianças, não é assim, de estudos, daqueles jovens, de ensinamentos básicos de Islã, não é assim, até que eles continuam a praticar. Portanto, é uma ação de muito, portanto, longa duração. Todos nós devemos tentar, portanto, apoiar ao máximo que nós pudermos a esse tipo de madrasa. The Ustad who now teaches in these makatib, Allah Ta'ala grant them great reward. They are instilling the correct aqaid and beliefs into the minds of their child, and also instilling the love for deen, for Allah Ta'ala, for Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and everything else connected to deen. They are instilling that love for deen into that child. That child, many a time, he comes from a home which perhaps were not given the opportunity to go into a maktab or to learn the basics of deen. And through the children, many a time, the parents too also benefit, and it is one of the duties of the parent that just as he gives that importance to secular education of the schools and other institutions of learning, that how much time they spend after hours helping them with the homework of the child and helping them with their assignments and being concerned and not taking their flimsy excuses to be absent from school, for example, and making sure that they attend to school. The same importance, in fact even more importance, should be given for the child who is attending the makatib. Many a time, unfortunately, we see that for flimsy reasons, the child is now, from the parent's side, is given an excuse not to go to makatib because of some activity in the school or because of some flimsy reason. But when it comes to the school, then the parents are not prepared to accept the excuses of the children to remain absent from school. But for madrasa, many a time we are lax, and a person should think that what is he really giving more importance to. And if he gets his priorities right, then he will not be lax when it comes to madrasa education, particularly maktab education. Children are children, and we all know at the end of the day, they might just to not attend makatib, they might now complain to the parents for some trivial reason. That should be sorted out, and the parents should be firm, or else their child will continue and even increase in all his artificial excuses which are not really warranted to stay absent. And then if the parents give in, then there will be great harm for that child and his progress when it comes to his deen. Esses makatib, essas madrasas que ensinam bases, assim, o conhecimento básico de Islã, eles não estão só a ensinar o Sagrado Corão, mas sim eles estão a colocar nesta criança a importância de Deen, o amor para com Allah subhanahu wa ta'ala, o amor para o santificado profeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então este é um trabalho muito grande. Nós devemos entender a importância do trabalho de madaris, de necessidade de as crianças frequentarem a madrasa constantemente, com rigorosidade. A gente diz que muitas das vezes acontece que os pais fazem a questão de manter a criança assídua nas escolas. No ensino secular, a criança não falta. Quando a criança traz algum pretexto, então os pais não aceitam o pretexto da criança e fazem de tudo para que a criança não falte na escola. Mas quando se trata de madrasa, então qualquer motivo é suficiente, portanto, qualquer coisa que uma criança diga é suficiente para faltar na madrasa. Esta é um erro comum. Então, Hazrat Maulana está a dizer que os pais devem entender a importância assim de madrasa. E se nós entendermos realmente a importância de madrasa,
então nós iremos dar não só igual importância ao ensino secular, mas vamos superar, vamos dar mais importância à madrasa do que até ensino secular. Então não deixarmos com a nossa criança, por qualquer motivo, falta às aulas. Nós devemos fazer o possível de enviar todos os dias nossa criança estar presente na aula, nossa criança participar. E não só isso, depois de voltar da madrasa, quando ele estiver em casa, nós sempre tirarmos algum tempo nosso e sentarmos com esta criança e ajudarmos esta criança nos trabalhos que a madrasa dá, nas lições que são dadas por muallim, pelo Ustad, para que esta criança consiga também assim, mostrar a nós assim, o que ele está a aprender e, portanto, a sua evolução também. E nós vimos, a Maulana está a dizer, que nós vimos algumas vezes que, às vezes, os pais que dão atenção à evolução de estudos de madrasa do filho, o próprio pai também acaba evoluindo no seu ilm, na sua capacidade de, portanto, compreensão de din. Então, nós darmos esta importância, darmos esta atenção ao ensinamento de din. I will now finally end the small mudhakara and discussion which we are having. And once more, I would like to emphasize that besides now sending your children to the makatib and ensuring that they gain their primary education in a proper way from reliable ulama, similarly, a person then should encourage his children to go even further and progress even further, making hifz of the Quran and Majid. I was just asking Maulana, is there any arrangements for the hifz classes here? And he told me there is, isn't it? There is hifz classes going here? Yes. So alhamdulillah, try and encourage your children also to go into that also. And later on, inshallah, encourage them to pursue higher Islamic education by going into our darul rooms and then becoming ulama and becoming guides for the people, and so that the people at large can also benefit and remain steadfast on deen. Allah Ta'ala grant all of you the best of the dunya and the hereafter, and keep you all on iman and keep us all on iman and steadfast on iman. Let us die with iman. Let us now be raised with iman also. Allah subhanahu wa ta'ala accept all the efforts of deen from everyone. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hazrat Maulana diz que eu não vou alongar mais, mas só queria deixar mais um conselho para todos os pais encarregados de educação que estão aqui, que depois dessas crianças adquirirem o conhecimento suficiente de essas madaris, esse makatib, então que encorajem essas crianças a avançarem um pouco mais para frente. Hazrat Maulana disse que eu quis saber também se aqui existe, portanto, aulas de hifz, portanto as crianças têm a oportunidade de decorar o Sagrado Coran. Então foi dito ao Maulana que sim. Então Maulana disse que nós devemos encorajar todas as nossas crianças também, assim, depois de saber ler o Coran, começar a decorar o Coran, e também não só parar por aí, se concluir todo o hifz, concluir decorar o Coran, então nós indicarmos eles e, portanto, levarmos eles também para aquele conhecimento de din que, portanto, nos Darul Ulum, onde esta criança depois de amanhã pode ser uma luz de orientação para as comunidades. Então isto é extremamente importante, que nós criemos assim esta sequência e mantemos as nossas crianças até que cheguem até lá. A Maulana diz que eu termino fazendo dua que Allah subhanahu wa ta'ala tanto mantenha, santo dê a barakat a todos vocês aqui, que Allah subhanahu wa ta'ala dá evolução a essa madrasa também, e Allah subhanahu wa ta'ala dá a sorte a todos nós de vivermos com iman, de morrermos com iman, de sermos ressuscitados no dia da Qiyamah também com iman, e que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, vela por todos nós aqui no dunya também e na vida da akhira também. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.